nós fomos muito mais eficientes do que a missão fracassada dos senadores que vieram para os Estados Unidos para comprar iPhone. Nós não conseguimos falar aqui no programa sobre uma vitória importante que nós tivemos ontem. E eu me refiro aqui à longa lista de exceções às tarifas americanas que foi anunciada pela Casa Branca junto com a decretação da emergência e que contempla algo como metade das exportações brasileiras aos Estados Unidos. E isso incluiu petróleo, incluiu aeronaves, embora isso ainda esteja em discussão, incluiu a questão da celulose, incluiu a questão dos sucos de frutas, muito chamada a atenção, de vegetais, de minério de ferro e vários outros setores. O deputado Eduardo Bolsonaro, eu queria falar sobre os bastidores, sobre esse assunto, mas eu vou começar dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro emitiu uma nota que reflete um pouco do trabalho que nós fizemos aqui nos Estados Unidos nos bastidores. A nota diz o seguinte: embora sempre tenhamos priorizado uma ação mais direta contra Alexandre de Moraes e seus apoiadores, os verdadeiros responsáveis pela escalada autoritária no Brasil, entendemos que as tarifas anunciadas há algumas semanas pelo presidente Donald Trump foram uma resposta legítima às agressões do regime brasileiro contra interesses e cidadãos americanos. A publicação hoje da ordem executiva intitulada Ordem Executiva sobre Imposição de Sanções a Pessoas que Minam a Democracia no Brasil, o nome da nota, deixa claro que o objetivo dessas medidas não é comercial, mas sim político e jurídico. Punir os responsáveis pela destruição do Estado de Direito no país e preservar valores democráticos fundamentais, como afirma expressamente o texto. Enquanto muitos jogaram gasolina na fogueira com declarações inflamadas e outros optavam por visitas e negociações atrapalhadas, nós trabalhamos diretamente nas últimas semanas para que as medidas fossem ainda melhor direcionadas, atingindo o alvo correto e poupando ao máximo possível o povo brasileiro e o setor produtivo. O resultado foi a recente cassação de vistos de diversas autoridades, a aplicação da Lei Magnitsky exclusivamente contra Alexandre de Moraes e hoje, em contrapartida, a exclusão de setores estratégicos como fertilizante, energia, aviação, madeira, suco de laranja e outros produtos do agronegócio das tarifas comerciais. Esperamos que as autoridades brasileiras compreendam a gravidade do momento e pensem nos seus próximos passos. A insistência na repressão política levará a um isolamento crescente com efeitos duradouros sobre a economia e as relações internacionais do Brasil. Assina o deputado federal em exílio, Eduardo Bolsonaro. E vejam, nós sempre deixamos muito claro, vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem disso, qual era o nosso curso de ação. E esse curso envolvia e planejava sanções de vistos aos ministros, praticamente todos, ao Paulo Gonet e a outros, e a sanção pela Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Já as tarifas foram um curso, como eu disse inúmeras vezes, em inúmeras participações, um curso decidido pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E seria, ora, um absurdo completo da nossa parte não agradecer ao Trump por tudo que ele fez. O que o Trump fez pelo Brasil, eu acho que não lembro de outro presidente na história que tenha feito algo assim. E sobre esse assunto ele mandou carta, ele tirou visto, ele colocou tarifa, sancionou o Moraes, resolveu brigar com unhas e dentes pelo Brasil. Então, vocês imaginam como seria, e como foi de algumas pessoas, por parte de algumas pessoas, uma coisa absolutamente despropositada fazer qualquer reclamação contra o Trump a esse respeito. Inclusive esse deputado bobalhão do PL, que vai acabar sendo expulso pelo partido. Então, o sujeito faz, é uma coisa meio de educação, né? Dá vontade, deu vontade para pegar algumas pessoas, inclusive políticos do PL, que foram lá e quiseram protestar quando o Trump colocou a tarifa, e falar assim, vem cá, tua mãe não te deu educação não, meu filho? A pessoa faz um puta gesto em seu favor e você vai fazer reclamação? Você vai reclamar? Ora, não, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, certamente o Trump viu coisa que nós, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, não tínhamos visto. Porque, afinal, esse cara é o presidente dos Estados Unidos. O Eduardo é um
um deputado importante, e eu sou um pobre de um coitado jornalista. Então tem que ter respeito do Trump ter visto coisas que realmente nós não tínhamos visto. Um rumo de ação que se mostrou melhor e mais eficiente do que o que a gente tinha proposto. As tarifas têm sido, sim, um instrumento muito importante de pressão e negociação nos bastidores, eu garanto aos senhores. Sacudiu o Brasil. Então, em primeiro lugar, nós entendemos isso. Mas nós entendemos também que o melhor caminho era o caminho da conversa de bastidores e de utilizar o acesso que nós temos, se não para eliminar as tarifas completamente, né? Afinal, mais da metade das exportações brasileiras ainda continuam com a tarifa de 50%, mas para explicar que, para certos setores, talvez essa não fosse a melhor abordagem. Com isso, a ideia foi retomar um pouco do nosso curso original de focar as ações no Alexandre, pelo menos por enquanto, e nos seus aliados. E assim, nós conseguimos o que queríamos. A Casa Branca nos atendeu na questão das sanções dos vistos a leva inicial de apoiadores do Alexandre de Moraes, algo que pode e deve ainda ser ampliado para outras pessoas e os seus familiares. Então, sanções de vistos amplas. E nós tivemos também a sanção Magnitsky, óbvio, efetivamente contra o Alexandre. E já falei por que inicialmente é melhor que seja contra o Alexandre apenas. Inicialmente. E com essas conversas de bastidores e com essas concessões, nós fomos infinitamente mais eficientes do que as conversas desastradas de Geraldo Alckmin nos bastidores. Nós fomos muito mais eficientes do que a missão fracassada dos senadores que vieram para os Estados Unidos para comprar iPhone e que só conseguiram falar com senadores democratas e um outro senador republicano que é brigado com o Trump e está se aposentando. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.